Olá, meus irmãos, estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje meditaremos sobre o capítulo 4. Nos capítulos anteriores, vimos que Paulo expôs a verdadeira condição do homem, perdido, caído e escravo do pecado. Vimos que não há nenhuma distinção entre judeus e gentios, todos precisam da graça de Deus. Vimos que Paulo já antecipa algumas questões dos judeus. Nesse capítulo 4, Paulo falará sobre uma grande questão que os judeus poderiam levantar: a questão de Abraão ter sido justificado por obras. Acompanhe comigo os versículos 1 a 8 de Romanos 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão for justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Abraão vivia em Ur, na terra dos caldeus, uma terra de gente idólatra. Depois partiu dali com a família para Padã Arã, onde ouviu o chamado de Deus, que o mandou sair da sua terra e da sua parentela e ir para uma terra que o Senhor haveria de dar a ele e à sua descendência. O fato de Abraão, que vivia no meio da idolatria, ter crido no chamado de Deus, caracteriza para nós que o Espírito Santo vivificou o coração de Abraão para que ele pudesse ouvir a voz de Deus e crer. Se Abraão tivesse crido por seu esforço, sem o poder de Deus, que opera nos corações, isso poderia ser imputado a ele como justiça. É o que Paulo fala quando diz: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim dívida. Em outras palavras, se o homem por si só pudesse crer em Deus e caminhar em santidade, esse poderia justificar-se a si mesmo. Mas não é esse o ensino bíblico. Veja o que diz a continuação do texto. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Durante os versículos que se seguem, Paulo discorre sobre a justificação pela fé, mostrando que Abraão não foi justificado pelas obras, foi justificado pela sua fé. Como fé é um dom que Deus dá tanto a judeus quanto a gentios, Abraão é o pai de todos os que são salvos, tanto judeus quanto gentios. Para não restar dúvidas de que Abraão é o pai espiritual de todos os eleitos, Paulo discorre perguntando se Abraão foi justificado antes ou depois de ser circuncidado. Bem antes, diga-se de passagem. A circuncisão foi um símbolo externo da sua fé em Deus e a sua aliança com o Senhor, exatamente como fazemos nos dias atuais com relação ao batismo. Uma coisa precisa ficar clara: Deus sempre salvou o seu povo pela graça e nunca foi pela guarda da lei. No Antigo Testamento, Deus salvava da mesma maneira que hoje. A grande diferença é que os crentes do Antigo Testamento criam no Messias que ainda iria vir. E nós cremos no Messias que já veio. Outra coisa que não podemos esquecer é que a justiça da fé sempre teve um sinal. No Antigo Testamento, esse sinal era a circuncisão. No Novo Testamento, esse sinal é o batismo.
E para que não haja dúvidas que a forma como Deus salva é a mesma no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Paulo vai tocar novamente no assunto da lei, perguntando se Abraão recebeu a promessa de Deus por intermédio da lei. Nós sabemos que não. A lei veio quase meio milênio depois de Abraão ter sido chamado por Deus. Logo, como já foi dito no capítulo passado, se você não assistiu ainda, assista. Não é a lei que justifica o pecador. A finalidade da lei é mostrar a santidade de Deus em contraste com a nossa condição de pecadores, mostrar que carecemos da graça e da misericórdia de Deus, mostrar o quão miseráveis somos. Nos versículos finais do capítulo 4, iremos ver qual a natureza da fé de Abraão. Vamos ler dos versículos 17 ao 25. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O texto mostra primeiramente o Deus em que Abraão cria, o Deus soberano, criador de todas as coisas. Vejam que Abraão já tinha a idade avançada e Sara também. Além disso, ela era estéril. Mas mesmo diante dessa circunstância, mesmo sendo humanamente impossível, Abraão creu na promessa de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus do impossível, do Deus que traz à existência aquilo que não existe. Ele creu que ele seria o pai de muitas nações. Esta é a fé genuína, a fé salvífica. A fé de Abraão deve ser a fé de todo crente. Ela produz a certeza de que Deus existe, de que ele está no controle de todas as coisas e de que teremos uma vida eterna com ele, de que seremos alcançados por suas promessas, mesmo que pareça loucura. Assim como Abraão, esperamos contra a esperança, porque nesse mundo não vimos o morto ressuscitar, mas cremos que Deus ressuscitou Jesus e um dia todos nós também estaremos com ele. Esperamos ansiosos pela vida de Jesus para buscar a sua igreja. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e espero vocês na próxima.